Olá, mais um programa Presença Espírita no ar. Nós estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha, nesta quinta-feira, são 22 horas. E o nosso programa agora prossegue durante a próxima hora e nós vamos falar a respeito da doutrina espírita, trazer um tema para a nossa reflexão, comentarmos a respeito de um item, de uma dúvida que vocês tenham nos enviado, de uma pergunta que ficou de outro programa e parar nesse momento semanal, nesse dia da semana, para falar a respeito da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, das coisas transcendentes, esses alimentos da alma que fazem bem para nós, não é, Eulécia? Com certeza, isso é muito importante, porque nós sabemos que nós somos espíritos e estamos provisoriamente nesse corpo, então é muito importante quando paramos, damos uma parada na nossa vida, na nossa existência, nas nossas tribulações e meditamos um pouquinho, pensamos na espiritualidade, o porquê da vida, por que estamos aqui, analisamos a nossa existência, o que faz, nossos atos no transcorrer do dia, porque através dessas atividades é que nós estamos melhorando pouco a pouco a nossa vivência, melhorando nós como espíritos eternos que somos, analisando a nós mesmos na nossa existência. Então é muito importante quando damos uma paradinha para falar, pensar na espiritualidade, de ouvir uma boa música, para podermos elevar o nosso espírito e nos desligar realmente da matéria, porque sabemos que hoje o mundo está passando assim por muitas tribulações, muitas dificuldades, e se deixarmos nos envolver por todas as problemáticas que existem lá fora, nós acabamos nos desequilibrando. Precisamos manter este equilíbrio para que possamos manter a nossa saúde física e a nossa saúde mental, né, Silvia? É muito difícil hoje em dia, mas nós podemos. É difícil, mas conseguimos, né? É muito complicado muitas vezes nós mantermos o nosso pensamento numa faixa vibratória um tanto mais elevada, porque nós recebemos diuturnamente raios energéticos, vibrações um pouco mais pesadas, vibrações desequilibradas, dependendo do lugar onde nós estamos trabalhando, o lugar onde nós costumamos frequentar, e isso mexe com o nosso estado mental, com o nosso estado emocional, e muitas vezes nós nos desequilibramos. Quando nós vivemos uma vida com uma espiritualidade mais intensa, quando a nossa religiosidade está mais à flor da pele, quando nós pensamos mais nas coisas da alma, vivendo a vida material como ela deve ser vivida, nós conseguimos enfrentar os embates do dia a dia com muito mais tranquilidade. O Espiritismo tem nos alertado de que nós somos alma imortal, vivenciando uma experiência material, experiência essa de curto prazo e da qual devemos usufruir e tirar o melhor, extrair o melhor através das experiências do relacionamento humano, através do desenvolvimento da nossa intelectualidade, mas principalmente através da nossa moral elevada, que é uma luta. Nós temos aí pela frente várias encarnações para conseguirmos, né, Eulécia, ir nos melhorando, ir nos burilando e atingirmos lá à frente o de melhor para a nossa alma, né? Que todos nós almejamos a felicidade, a tranquilidade, a serenidade. Com certeza, todos nós objetivamos a perfeição e isso só nós conseguimos através das diversas reencarnações. Então aí nós vemos a justiça divina se concretizando nesse fato, porque em cada encarnação nós aprendemos alguma coisa, um pouquinho, aperfeiçoamos alguma coisa em nosso espírito, então não conseguimos fazer tudo numa encarnação só, isso é simplesmente impossível. Por isso que nós temos diversas reencarnações, aprendemos um pouquinho aquilo fica gravado no nosso espírito, e não lembramos das outras reencarnações, das encarnações passadas, mas os ensinamentos, o nosso aprendizado, aquilo fica registrado em nosso espírito e ela se reflete depois numa outra existência. Por isso que existem pessoas assim, tão mais inteligentes, mais sábias do que as outras, que elas aproveitaram muito bem a reencarnação, aquela
a oportunidade que nós chamamos de livre-arbítrio, que todos nós temos. Temos a liberdade de fazer o que quisermos, mas também teremos a consequência de tudo aquilo que fazemos, seja de bom ou de ruim. Né? É verdade. Aliás, esse é o assunto que nós vamos falar no programa de hoje. Vamos falar sobre reencarnação, livre-arbítrio, lei da causa e efeito. E quando nós tocamos nesse assunto especialmente, nós trazemos à mente a justiça de Deus. Como é que funciona a justiça de Deus para o planeta em que vivemos, para esses 7 bilhões de almas encarnadas aqui nesse momento, para os outros planetas, para o universo todo? Jesus deixou muito claro, numa simples frase muito conhecida de todos os cristãos, que é: a cada um segundo as suas obras. Nada passa despercebido à justiça de Deus. Existem leis para todos que estão encarnados, para os desencarnados, na Terra ou em outras paragens. E quando nós burlamos essas leis tão perfeitas e magnânimas que regem o universo, em determinada altura da nossa existência, nós teremos que saldar essa dívida com a contabilidade divina através de processos que vão variar segundo o nosso crescimento espiritual. Se Deus soubesse que nós iríamos cometer um erro e não tivéssemos a capacidade de quitar essa dívida e a nossa bancarrota iria acontecer, então de que valeria essa experiência? Assim, o espírito ressarce os seus débitos, as suas dívidas diante da justiça de Deus, quando ele está preparado. Isso dá uma facilitada para a gente, né, Eulécia? Porque provavelmente, numa próxima encarnação, nós não estaremos prontos para corrigir um erro de uma encarnação atual, por exemplo, mas lá na frente já teremos maturidade moral para isso e mais força moral também. Porque nenhum pai vai fechar a porta a um filho que quer se recuperar, né? Então, nós somos aqueles filhos de Deus que estamos aí errando, mais errando que acertando, mas Ele nunca nos cansa de nós. Sempre a gente fala: meu Deus, graças a Deus que eu tenho tudo isso que eu tenho, que esses bons espíritos não se cansam de mandar essas mensagens, eles estão sempre procurando nos ajudar. E muitas vezes, quando a maioria das vezes, na verdade, nós não paramos para meditar, para pensar, para examinar os ensinamentos que tem aquela mensagem. Não é só ler um livro, mas você procurar absorver aqueles ensinamentos que tem naqueles livros. Então, na verdade, nós temos essas diversas oportunidades de redimirmos, apesar dos erros, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós ainda cometemos as coisas erradas, mas um ponto muito importante que nós temos atualmente aquelas pessoas que se propõem a melhorar-se, é que nós já temos a consciência do certo e errado. Então, quando nós temos a consciência do certo e errado, todas as vezes que fazemos alguma coisa que não é devida, que não é correto, a nossa consciência nos acusa. É como se tivesse uma luzinha dentro de nós e fala: epa, isso aqui você não devia ter falado, você não devia ter feito, isso aqui não é correto. Então, a gente já corrige, tem que trabalhar bastante o nosso orgulho, porque orgulho que nos atrapalha muito, que você não quer mudar, porque eu sou assim, nasci desse jeito. Então, o orgulho realmente é uma chaga da humanidade, é um câncer da alma. E é esse orgulho é um ponto muito difícil de trabalharmos para podermos aceitar os nossos erros, porque ver os erros dos erros a gente sempre está vendo, né, Silvia? A gente fica muito fácil você ver os erros dos outros, mas olhar os nossos erros fica mais complicado. Então, temos que trabalhar realmente o nosso orgulho, né? E você falava de uma questão bastante significativa, que é a respeito da consciência, da nossa consciência. O fato de nós sermos criados por Deus, e Deus
coloca na nossa consciência as suas leis. Todos nós temos o conhecimento das leis de Deus, muitas vezes de forma mais consciente, outras vezes de forma mais sutil, às vezes de maneira bastante ostensiva. Conforme nós vamos crescendo em moral, nós vamos tendo mais noção e conhecimento das leis de Deus, e a consciência nos acorda, então, para as nossas correções necessárias através das várias existências e das várias experiências. A nossa alma, ela pede para que nós nos mantenhamos no trilho, nos mantenhamos no caminho do bem, e cada vez que nós escorregamos, escolhemos atalhos ou cometemos equívocos, nós mesmos procuramos mecanismos, muitas vezes até através do sofrimento, através da dor, através de situações que nos educam, para que a gente esteja com a consciência tranquila, com a consciência limpa. É o que os espíritos traduzem como sendo a felicidade, que é o mínimo para se viver, e uma consciência tranquila e conhecimento das coisas, né, Eulécia? Isso é verdade, né? Deitar a cabeça no travesseiro e ter essa certeza de que nós estamos no caminho certo, nos esforçando para acertarmos, apesar das várias dificuldades que uma existência na Terra impõe, né? As dificuldades todos nós temos, todos nós vamos encontrar dificuldade, mas é só apelarmos para a espiritualidade superior e nós teremos ajuda. Eles não vão nos dizer o que você tem que fazer, mas nos dá força, nos dá intuição para a maneira de agir, o que nós devemos fazer para melhorarmos, né? E agora nós vamos fazer um intervalo. Nós já recebemos o nosso convidado que vai falar sobre reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, e você pode entrar na nossa página no Facebook, curtir a nossa página, fazer perguntas, dar sugestões para tema dos próximos programas. E agora a gente vai fazer um intervalo rápido e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e hoje nós vamos falar a respeito de algumas variedades dentro de um tema só. Vamos falar sobre reencarnação, justiça divina, lei da causa e efeito, mas antes nós vamos apresentar os livros que sortearemos. Hoje nós vamos sortear dois livros. A Gênese, de Allan Kardec, que faz parte dos 5 livros básicos da doutrina espírita, e vamos sortear também um livro de Richard Simonetti, Uma Razão para Viver. Vocês que assistem nosso programa, que curtem a nossa página no Facebook, podem deixar lá a sua mensagem, que querem participar do sorteio do livro, e nós, no último bloco, vamos sortear, então, essas 2 obras, e que serão, então, indicadas para vocês pegarem depois, ao final do programa. Então, hoje nós queremos dar as boas-vindas ao Jamal Reda, que está estreando no programa. Prazer enorme estar aqui. E falar de um assunto bastante interessante. Nós vamos falar um pouquinho do Jamal, que ele é coordenador de atividades dentro do Centro Espírita André Luiz, e também coordenador de atividades no Vicente de Paulo, além de ser palestrante, né? Sim. E esse tema que você escolheu é um tema que dá abertura para muitas dúvidas, principalmente quando a gente fala de justiça divina, né? Sim. Quando a gente começa a falar sobre justiça divina, nós temos que entender que Deus, Ele nos dá todos os subsídios para melhorarmos. Muito do sofrimento humano depende da própria incúria da criatura humana. Nós entendemos, dentro do Espiritismo, falando de lei de causa e efeito, dentro da justiça divina, que todos os nossos atos, como foi conversado no primeiro bloco, têm consequências. Atos bons trazem consequências libertadoras. A criatura não se prende a um fato determinado. Já quando nós nos equivocamos, muitas vezes nós abrimos a possibilidade de que a lei de causa e efeito nos puna, não com Deus, mas com os mecanismos da nossa própria consciência.
o ser humano ele tem a capacidade de autoflagelar-se. A gente sempre fala que toda obsessão dentro do espiritismo começa com a auto-obsessão. Então, nenhum de nós em equilíbrio abre brechas para que outro possa lhe fazer mal. Então, quando nós nos equivocamos, é da lei que haja uma correção. Como a dona Eulécia falou no primeiro bloco, num primeiro momento, ela pode ser uma expiação rápida, ou Deus pode esperar que nós tenhamos a capacidade de suportar. Muitas vezes nossos erros são tão grandes que precisamos evoluir para quitar nossos débitos. Hoje nós falamos que vamos falar de encarnação, justiça divina. Eu queria começar falando sobre a encarnação. Qual é o objetivo da encarnação? Então, o objetivo da encarnação é levar o espírito à perfeição. Nós temos que entender que nem todos os espíritos têm o mesmo objetivo dentro da encarnação. Quando eu falo o mesmo objetivo, o primeiro e principal é a perfeição. Mas há objetivos secundários. Como nós falamos, eu posso ter me equivocado em momentos anteriores. Então, eu tenho uma encarnação de expiação dos erros cometidos. Muitas vezes, a encarnação de expiação pode ser com doenças, pode ser com problemas sociais, com dificuldades intelectuais. Temos encarnações missionárias, onde escolhemos vir à Terra, muitas vezes de lugares muito melhor, para auxiliar no crescimento, para modificar panoramas. Porém, todos nós que estamos aqui temos a obrigação de concorrer para a evolução do mundo em que vivemos. Então, por menores que sejam as nossas capacidades, nós somos importantes no meio que estamos. Isso é uma reflexão que nos leva a outra reflexão muito importante. Quando nós falamos da nossa vida, da nossa oportunidade de estar aqui na Terra, nós temos que ver que há uma planificação, tanto no sentido de educação do espírito, quanto no sentido do trabalho, da exemplificação. Então, quando nós desistimos de fazer o bem ou desistimos da vida, nós estamos concorrendo para que o universo não atinja o seu objetivo. Então, por isso que o suicídio, o homicídio, as fugas pela drogadição nos causam tantos problemas, porque quando nós escolhemos não fazer o bem para nós mesmos, nós estamos também prejudicando outras criaturas. Então, tudo no universo é encadeado. Quando nós começarmos a entender isso muito melhor, vamos repensar nossos atos em relação à nossa conduta com a nossa saúde, com a saúde do outro, com a minha felicidade, com a felicidade do outro. E quando muitas vezes nós conversamos com algumas pessoas que gostam do espiritismo, e algumas dizem que gostam do espiritismo, mas não entendem muito a questão da encarnação, da reencarnação, e é isso que eu queria saber do Jamal. Em que se funda o dogma da reencarnação? O dogma da reencarnação se funda na justiça divina, pois se tivéssemos apenas uma oportunidade de estar aqui na Terra e passássemos por penas eternas após um erro, não poderíamos compreender que Deus é um pai de bondade. Pois um pai que pune o filho por um equívoco do qual ele era completamente ignorante, nós entendermos que somos criados simples e ignorantes e vivemos apenas uma vida. Então, o primeiro equívoco que eu cometo, eu vou ser penalizado pela eternidade. Então, a reencarnação, ela prova a justiça de Deus e nos dá a oportunidade de refazer, de reconsiderar, entendendo como a doutrina espírita entende que o mundo é uma escola. Nós temos diversas oportunidades em diversas situações para nos colocarmos neste mundo. É muito interessante uma frase de Chico Xavier. Ele dizia que agradecia muito pelas dificuldades da vida dele, porque se não fossem por elas, ele não estaria aonde estava. Nós podemos entender isso e colocar também para as nossas encarnações. Talvez nenhum de nós estaria aqui hoje se não tivesse passado por muitas dificuldades.
por problemas muito grandes, não só nessa encarnação, mas em outras. Cada encarnação aqui na Terra nos é provado alguma coisa. Nessa encarnação eu posso ter escolhido provar a minha paciência, a minha tolerância, a minha boa vontade. E é natural que a pessoa que pede a prova da paciência seja colocada a conviver com as pessoas mais difíceis possíveis. Então, cada encarnação tem um objetivo. E como é impossível chegarmos à perfeição em apenas uma encarnação, temos inúmeras. Alguns vivem muito mais aqui na Terra. Outros, mais esforçados, que já procuraram o bem desde os primeiros momentos, vão alcançar o objetivo mais rápido. Mas o importante é saber que todos chegarão. E também a questão da lei da causa e efeito que a gente vai falar é bastante interessante para que não se confunda com a lei de Talião, né? Porque às vezes a gente confunde, Sim. Principalmente quando ao invés do termo causa e efeito, a gente usa ação e reação, que também é comum a gente usar dentro do Espiritismo, até o livro de Chico Xavier chamado Ação e Reação. Como é que funciona a lei da causa e efeito? Então, a lei da causa e efeito é muito interessante. Eu acredito que, para compreendermos a lei da causa e efeito, nós temos que tentar auscultar um pouco a mente divina. Lembra quando Jesus nos falou certa vez, o amor cobre a multidão de pecados. Então, gerindo toda a lei de causa e efeito, que é essa lei de justiça, nós podemos colocar uma palavra muito importante chamada amor. Nós geralmente nos endividamos ao atacado e pagamos no varejo, do jeito que o brasileiro mais gosta, né? Parceladinho. Em muitas 10 parcelas. em muitas vidas. Então, a lei de causa e efeito, ela abre uma nova palavra para que a gente possa discutir. E essa palavra é o determinismo. Esse determinismo não é um determinismo absoluto. Não é lei de ação e reação. Não é eu bati na parede e a parede vai me derrubar. Nós temos muitas vezes, como a dona Eulécia colocou no primeiro bloco, a oportunidade de ter a preparação para lidar com essa condição. Então, quando nós fazemos o mal, é natural que criemos para o nosso futuro agora ou um futuro mais remoto, o passado é remoto, não, o futuro à frente, a necessidade da reparação. Então, o determinismo, muitas vezes, ele nos tira um pouco da liberdade, porque, de qualquer maneira, eu terei que retornar e refazer. Mas Jesus nos ensinou que, nessa máxima, que a bondade de Deus é tão grande que, se nos esforçássemos ao máximo, se fizéssemos todo o possível, nós poderíamos pagar a dor causada com o amor. Nós poderíamos começar o esforço agora e não termos que sofrer as consequências pela dor. Deus não quer que morra o pecador, Ele quer que acabe o pecado. Então, se conseguirmos provar a nossa consciência e a consciência divina que nos modificamos, nós desaceleramos esse processo de reparação pela dor. Vocês têm dúvidas sobre o assunto, estão gostando do assunto? Então, mande as suas perguntas através do Facebook. Eu vou postar agora no intervalo a foto do livro. Vocês podem, então, curtir a foto e deixarem sua mensagem lá que querem participar do sorteio. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e eu queria já abrir com uma questão que deixa muitas dúvidas para todos nós, que é se há um destino. Você falava do determinismo, né? Por exemplo, todos nós vamos morrer, isso é certo, né?
é um determinismo, todos vamos desencarnar para podermos voltar. Mas nós temos um destino traçado rigidamente, tudo que foi definido no mundo dos espíritos vai acontecer, isso seria o destino? Sim. Temos que entender que no mundo espiritual não há rigidez, há fluidez. Porém, alguns fatos já estão pré-determinados. O determinismo ele pode acontecer de duas formas. O determinismo expiatório, que é aqueles fatos que nós criamos em nosso passado, as modificações que nós fizemos, o destino alheio, que muitas vezes temos que responder nesta vida. Nós podemos ter o determinismo missionário, como o de Kardec, que veio à Terra com a missão de trazer a doutrina dos espíritos a lume. Porém, todos nós, por mais comprometidos que estejamos com a missão ou com a expiação, temos a liberdade de não fazer. Tanto que os espíritos falam a Kardec quando ele pergunta: e se eu falhar na minha missão? Se eu desistir? Os espíritos respondem a ele: não colocamos o peso no mundo nos ombros de um só homem. Então haverá outro que lhe tomará o lugar. Porém, nós temos que entender, quando nós falamos das consequências, que quando nós nos determinamos, eu falo muito mais de determinismo não como uma coisa que Deus nos coloca, mas uma escolha que nós fizemos, porque a escolha pode ser feita consciente ou inconscientemente. Se eu agora dou um tapa na Eulécia, eu estou escolhendo inconscientemente ter uma inimiga. Se a Eulécia vai se sentir mal com isso, mas eu, no mundo espiritual, posso escolher também conscientemente. Eu quero vir à Terra, passar por essa e por essa prova, pois eu quero avançar mais rápido. Porém, a minha liberdade jamais é cerceada. Quem vai cercear a liberdade são as criaturas perversas. Os bons espíritos, os espíritos amigos, eles nos inspiram a fazer o correto. Graças a Deus, temos um mecanismo chamado consciência. Eu tenho uma amiga minha que fala uma frase que eu acho excepcional para ilustrar tudo isso. Ela fala que quando ela está fazendo as coisas erradas ou quando ela está andando fora da linha, ela ouve uma vozinha na cabeça. E essa voz tira ela do sério. Então ela começa a fazer as coisas certas de novo. E a voz cessa. E ela volta a ter a sua liberdade de pensar. Então nós sempre temos que entender que os mecanismos da consciência, eles nos trazem muitas vezes os comprometimentos do passado. Muitos perguntam: Jamal, o que eu tenho que fazer da vida? No fundo, todos nós sabemos qual é a nossa missão da Terra, né? Eu sempre falo missão, mas as missões são missões simples, muitas vezes. Ressignificar as coisas, amar a família, cuidar dos pais, cuidar dos filhos. Muitas vezes essa é uma missão que nós nos determinamos a fazer no mundo espiritual. E é uma questão também interessante que é a respeito do livre-arbítrio. Será que o nosso livre-arbítrio é total? Será que encarnados na Terra nós podemos fazer aquilo que bem desejarmos? E não estou nem falando a respeito daquilo que a gente combinou do outro lado, né? Sim. Atitudes que a gente pode tomar aí diante de qualquer desafio, diante de qualquer situação, ou seja, fazer o que nos der na telha. A gente tem essa liberdade, assim, ampla e restrita? Ótimo. O Espiritismo pensa o livre-arbítrio como a ética humana hoje a entende. Uma frase que ilustra muito bem isso, e está acima do palco do Francisco de Assis, é uma frase de Emmanuel que diz: enquanto não conheceres a verdade, é livre para fazer o que queres. A partir do momento que conheces a verdade, é livre para fazer o que deves. Então, o verdadeiro livre-arbítrio é a liberdade com responsabilidade. Quando somos irresponsáveis com a nossa liberdade, nós somos crianças. Então, é natural que espíritos infantis, como nós somos ainda, moradores da Terra, tenhamos uma liberdade, um livre-arbítrio limitado. Pois nós temos amarras que nos prendem a um corpo físico e não nos permitem conhecer o universo. Conhecemos muito pouco do que existe.
Eu sempre falo que o livre-arbítrio, ele é autolimitante. A gente pensa muitas vezes que Deus nos impõe alguns limites. Na verdade, Deus nos dá toda a liberdade. Quem impõe limites somos nós. Quando nós maltratamos, quando nós machucamos, quando nós mal agimos, nós nos colocamos sanções. Tanto é verdade isso, que até no meio de nós, no nosso meio, aqueles que cometem crimes são cerceados da liberdade, são retirados do meio dos outros cidadãos. O livre-arbítrio com o dever, como os filósofos do iluminismo falavam e como Kardec e Emmanuel repetiam, ele nos faz cidadão do universo. Então, a criatura boa, ela pode escolher para onde vai, aonde vai viver. Então, a questão do livre-arbítrio é uma questão interessantíssima e depende de cada um de nós essa autolimitação. Nós lembramos que muitos espíritos encarnados entre nós, missionários, como Divaldo, como Chico Xavier, saíam em expedições durante o sono ou em desdobramento. Por quê? Porque eram espíritos bons, são espíritos bons, que tão dedicados que eram à prática do bem, se libertavam das amarras desse mundo. E poderiam visitar outros orbes, porque não causariam problemas nenhum. Eu sempre coloco o exemplo que me perguntam, Jamal, por que não se acha vida em Marte? Eu falo, é a bondade e misericórdia de Deus. Porque imagine, se nós achássemos os marcianos boníssimos, o que faríamos com eles hoje, nós, humanos aqui da Terra? Então nós temos a liberdade cerceada para não machucar, para não ofender. A nossa pequenez ainda é muito grande. E nós temos algumas outras questões para perguntar para o Jamal. Os espíritos, a doutrina espírita tem nos ensinado que nós somos envolvidos por uma névoa de espíritos que nós não enxergamos e que estão convivendo conosco diuturnamente, que se envolvem nas nossas coisas, que muitas vezes estão dentro do nosso lar, que nos dão sugestão boas, ruins. Essa influência espiritual que nós recebemos, que é tão grande, não limita o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, o nosso anjo de guarda, né? Nós estamos indo para um caminho e escolhemos um caminho ruim. Ele nos orienta, não diretamente a escolher o caminho bom, mas ele nos dá uma sugestão. Isso não é uma interferência no livre-arbítrio? Então, esse é um fato muito interessante. Os bons espíritos, eles nos inspiram bons pensamentos, eles nos dão bons conselhos. Quando? Quando estamos sintonizados com eles. Então, a todo momento, nós estamos recebendo informações de encarnados e desencarnados. Mas a escolha de qual informação eu vou levar para mim é totalmente minha. Então, eu não posso dizer em nenhum momento que o pensamento de um espírito, bom ou ruim, cerceou o meu livre-arbítrio, porque eu escolhi conscientemente assimilar aqueles pensamentos. Quando eu estou bem comigo mesmo, eu recebo a influência do meu anjo da guarda. Mas o meu anjo da guarda, em um momento, me subjuga, me obriga a assumir a ideia que ele me dá. Porém, quando nós baixamos essa vibração, nós entramos em contato com os espíritos dito obsessores ou com os espíritos imperfeitos, sofredores, que podem nos levar a uma subjugação, a uma fascinação. Porém, mesmo nos subjugando, eles não estão cerceando o nosso livre-arbítrio, porque nós escolhemos, pela vibração dos nossos pensamentos, estar em contato com eles. Então, nós somos responsáveis pelas criaturas que convivem conosco. Jesus dizia, me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Nós falávamos no primeiro bloco a respeito da magnanimidade das leis de Deus, do alcance das leis de Deus, de que nada foge
as leis de Deus. E eu gostaria de saber, não sei se vai dar tempo da gente responder essa questão, se essas leis elas abrangem todos os lugares do universo e são as mesmas ou para cada mundo essa lei varia? Então, nós aprendemos na doutrina espírita que a lei moral, a lei de amor, ela é a mesma para todos os orbes do universo. O que diferencia é a sua aplicação. Vamos lembrar de Moisés, há 3.300 anos. Ele saía do Egito com um povo recém-liberto da escravidão, que guardava ainda resquícios de animalidade. Então, por mais que ele quisesse impor uma lei de amor misericordiosa, não existia a possibilidade, porque tinham homens ali que tiravam a vida dos filhos, que jogavam as mulheres para os deuses Baal, Moloque. Então era necessário se impor à força, era necessário mostrar um Deus vingativo, um Deus guerreiro, para que aquelas criaturas entendessem a ideia de justiça. Vamos viajar um pouquinho no tempo, 700 anos, ir até Sócrates. Sócrates e seu grupo de filósofos. Em nenhum momento as ideias se impunham com violência, porque eles estavam preparados para entender aquilo. Então a justiça divina para eles era algo natural. Eles não precisavam machucar, eles entendiam Deus não sectariamente, mas como Pai de todos, e isso apenas 700 anos depois. Então, se nós pegarmos comunidades diferentes, comunidade pacificada, uma comunidade violenta, o Deus que eles compreenderão, ou a lei que se imporá a eles é uma lei diferente. Com os indivíduos violentos, a lei tem que ser a lei de Talião. Com os indivíduos já pacificados, a lei já é uma lei de misericórdia, uma lei mais tranquila. Nós dizemos que para um é o buril, para outro é a flanela, a pedra bruta e a pedra acabada indo para o polimento. Nós passamos por essas diversas fases, mas a lei é a mesma, só a forma de aplicá-la é diferente. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Se você quiser participar do sorteio do livro, é só deixar o seu comentário, a foto do livro. Hoje nós vamos sortear também a Gênesis, então são 2 livros. É só deixar o seu comentário na nossa timeline. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita e agradecemos a sua participação no sorteio, a sua participação na nossa página no Facebook. E agora nós vamos continuar a entrevista com o Jamal. E se você tiver alguma pergunta, pode nos mandar aqui em off na nossa página do Facebook que a gente já faz para ele. Qual a diferença entre a ação da lei de justiça na Terra e nos outros mundos habitados? Muito bem. Nós começamos a compreender que cada mundo, dentro da doutrina espírita, ele é responsável por um grupo de espíritos, um grupo em diferentes faixas evolutivas. Nós estamos num 2º degrau evolutivo, passando para um 3º degrau evolutivo. Mundos primitivos, mundo de expiação e provas, e agora mundo de regeneração. A cada evolução da criatura, a cada evolução das sociedades, a lei se torna menos complexa de ser compreendida. Se nós voltarmos ao passado e tentarmos auscultar a mente das criaturas que viviam a época de Jesus, e tentássemos falar para ela da reencarnação, da justiça, da causa e efeito, seria quase impossível que eles nos compreendessem. Pois muitos eram como os saduceus, acreditavam que a vida se extinguia, a alma se extinguia junto com o corpo físico. Então, à medida que nós evoluímos, à medida que nós ganhamos conhecimentos e evoluímos em moralidade, a lei fica muito mais fácil de ser aplicada. Como nós falamos na questão anterior,
as populações, as comunidades vão evoluindo a ponto que muitas práticas que eram comuns no passado, aceitas no passado, hoje são barbarismos. Se falarmos em duelo, se falarmos em antropofagia, são coisas que ficaram no passado e eram aceitas. A lei de Talião, o Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi regeu civilizações por muitas eras. Alguns países do mundo, no mundo árabe principalmente, ainda seguem alguns quesitos do Código de Hammurabi. Mas nós, hoje, os espíritas, os cristãos, mesmo a criatura tendo cometido um crime terrível, nós não imaginamos tirar a vida dessa criatura. Nós não imaginamos torturá-la. Por quê? Porque o nosso senso moral evoluiu. Nós somos espíritos quase na fase da regeneração. Já é um degrau muito além do primitivismo, que tínhamos à época de Hammurabi. Hammurabi, por incrível que pareça, foi o primeiro homem que compreendeu um pouco a lei de causa e efeito. Porém, a época em que ele viveu não tinha como se aplicar isso de maneira sutil, suave. Os homens eram bestas, eram feras, ainda com dificuldades de serem corrigidos pela misericórdia, pelo amor. E também eu gostaria de colocar uma questão aqui, que muitos de nós não entendemos a necessidade do sofrimento, né? E nos sentimos que Deus está castigando. Como entender, então, a dor nesse processo da lei de causa e efeito como um processo educativo e não como um processo punitivo? A dor, a gente costuma dizer que a dor é uma mensageira. A dor é uma mensageira que algo não vai bem, que algo precisa ser corrigido. A dor, ela é necessária nos mundos primários. A partir do momento que nós entramos numa rota evolutiva mais alta, ela não se torna mais tão necessária. Porém, dificilmente algum de nós chegou à casa espírita pelo amor. Nós procuramos nos momentos de dificuldade. Costuma-se dizer no mundo espiritual que as horas de ventura, os momentos de ventura da criatura não são os momentos mais felizes para os nossos companheiros espirituais. Eles ficam muito felizes quando somos provados e passamos pela provação. A dor, ela não tem que ser eterna, ela não tem que ser contínua, ela deve ser compreendida. A dor é um aviso que algo precisa ser reparado, que algo precisa ser corrigido. Muitas vezes as pessoas ficam mais amargas com a dor, blasfemam contra o Criador, quando deveriam parar, refletir, tentar entender aonde eu devo me modificar, o que eu devo fazer, pois nós sabemos que a reflexão ela só acontece em momentos difíceis. Nos momentos de felicidade, de gozo, de alegria, nós não pensamos em refletir, tudo vai bem. E é uma das passagens do Evangelho que há maior dificuldade de compreensão, né, Eulécia? Quando o Espírito diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, a gente fica imaginando, para aqueles que não são os eleitos, como é que é isso, né? Sim, mas você bem explicou a dor como uma ferramenta de progresso. Eu queria saber a respeito, uma pergunta interessante, se todos os espíritos eles estão aptos a frequentar regiões onde o livre-arbítrio existe, assim, a perfeição no cumprimento da lei, existe um equilíbrio. Nós podemos dizer que sim, potencialmente. Então, potencialmente, todos nós podemos viver em regiões felizes. Por que eu falo potencialmente? Porque ainda não desenvolvemos as características para vivermos em mundos felizes. A criatura humana, ela precisa começar a compreender algumas coisas. Nós, espíritas, muitas vezes, acreditamos que por iniciar a prática da caridade, distribuir o pão, fazer algo bom para o meu amigo, dar uma palestra, eu já estou quitando débitos e
me preparando para vivências superiores. E isso nem sempre é verdade. Joana de Ângeles fala no livro Psicologia da Gratidão sobre como o homem ainda não compreendeu as dádivas das quais ele é portador. O simples fato de acordarmos todos os dias e termos uma nova oportunidade é uma bênção gigantesca. Mas quantas vezes lembramos de agradecer? Quantas vezes agradecemos pelo prato de comida, pela companheira, pelo amigo? Então eu acredito que para alcançarmos o estágio de espíritos felizes, nós precisamos passar por um processo de ressignificação. Não apenas viver, mas perceber por que estamos vivendo. Os automatismos são terríveis para a criatura humana. Quantas vezes tratamos as pessoas como máquinas? Passamos, não cumprimentamos, ou se cumprimentamos de forma automática, não paramos para escutar o nosso companheiro, a nossa companheira. Então, o espírito humano precisa ressignificar, dar outro sentido à sua vida. Nada adianta nós doarmos bilhões para a caridade se nós não nos envolvemos com a caridade. Jesus, quando estava entre as criaturas e curava, ele curava e falava: vá e não peques mais, para a grande maioria. Para muito poucos, Jesus falava: vem, venda tudo que tem e segue-me. Porque muito poucos homens naquela época e ainda hoje em dia estavam preparados para dar um novo sentido para a sua vida. Se abnegar, se entregar, dar o salto na fé. E Kierkegaard falava, essa evolução gigantesca do estado ético, que é o estado social que nós vivemos, ao estado religioso, que é essa ligação com o divino, essa aceitação da vida. Nós vemos pouquíssimos casos de conversão total na humanidade. Vemos Paulo de Tarso, vemos Francisco de Assis, espíritos que ressignificaram suas vidas. Esses espíritos, eles mudaram tanto que Francisco de Assis conversava com os animais, era entendido por eles. Por quê? Porque ele mudou a substância, ele mudou o fluido, ele ressignificou-se, ele se colocou numa vibração acima. O grande problema é que todos nós, quando procuramos uma doutrina, nós procuramos uma doutrina para nos salvar. O salvacionismo, isso é um perigo. Quando nós procuramos com essa segunda intenção, é muito perigoso. O ser deve procurar o bem pelo bem. Os espíritos evoluídos, diferente de nós, eles descobriram que o fim é o caminho. A finalidade da vida é o caminhar, porque não existe um fim. A evolução é eterna, então nós devemos valorizar o momento que vivemos. Isso se torna tão verdade que quando nós analisamos a vida de Bezerra de Menezes, dentro do histórico espírita, dentro dos livros de Emmanuel, aparece pela primeira vez como irmão Corvino, há quase 2000 anos atrás. E já era um espírito boníssimo, abnegado, e vem reencarnando com o passar do tempo como missionário. A sua última encarnação como Bezerra de Menezes acaba em 1900. As tradições do mundo espiritual, Chico nos diz que em 1950 se fez uma grande festa para comemorar os 50 anos de desencarne de Bezerra no mundo espiritual. E Celina, que era o espírito que era mensageira de Maria Santíssima, desce até Bezerra e fala: Bezerra, Maria Santíssima lhe dá passe livre. Você tem liberdade para escolher um dos mundos da imensidão para viver. E Bezerra pede: peça a Maria, por favor, que eu possa ficar na terra enquanto tiver algum irmão meu sofrendo. Então, Bezerra ressignificou a sua caminhada. Não importava o lugar para onde ele ia. A casa dele era o coração, aonde ele se sentia bem. Então, o amor para ele
o amor pelos irmãos dele lhe dava a verdadeira felicidade. Ele tinha compreendido que o mais importante era o caminho, não a finalidade. Não importava para ele chegar aos mundos superiores, importava para ele trazer o reino de Deus para dentro dele. E nessa toada, falando de Bezerra de Menezes, que a gente sempre, quando fica doente, chama por Bezerra de Menezes, né? Como a gente faz para, terminando o programa já, como é que a gente faz para atrair a presença dos bons espíritos para perto de nós? Muito bem. Nós acreditamos que os bons espíritos atendem aos nossos clamores da voz, mas, na verdade, os bons espíritos atendem os clamores do coração. Eu quero a presença de bons espíritos na minha vida, eu devo modificar a minha conduta, a minha forma de agir. De nada adianta, no leito, eu gritar por Bezerra, por Madre Teresa, por Gandhi, por Chico, se no momento seguinte eu estou maltratando a minha esposa, estou maltratando um funcionário. Então, a minha conduta vai dizer quais presenças espirituais eu tenho a oportunidade de ter ao meu lado. Nós temos que entender que a lei da vibração, ela vale para todo o universo. Então, não adianta eu sintonizar uma estação de rádio e querer ouvir outra. Então, se eu clamo num momento e blasfemo no outro, as coisas não vão acontecer. Então, os bons espíritos se importam sim conosco, mas eles estão ao lado daqueles que se esforçam também para estarem com eles. Bom, nós vamos fazer o sorteio agora dos livros. Vou pedir para você, Jamal. Vamos sortear primeiro. Nós vamos sortear primeiro a Gênese. Eliane Gastos, é isso? Gaster. Eliane Gaster. E agora, Uma Razão para Viver, de Simonetti. Mauri Planac. Então, esses livros vão estar a partir de sexta-feira, amanhã, dia 24, dia 24 de agosto, na Livraria Espírita Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis, a CEFAM. E vocês que ganharam, eu vou colocar o nome de vocês aqui no Facebook, para que todos possam saber dos ganhadores. E na semana que vem teremos mais obras aqui no programa de Perguntas e Respostas. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E nós vamos nos despedindo. Semana que vem, mais um programa Presença Espírita ao vivo, aqui na TV Vila Velha, quinta-feira, às 22 horas. Até mais. Até mais.